Olá, tudo bem? Estou feliz por estar aqui com você novamente, mais uma semaninha que se passou, e a minha alegria é saber que o Espírito Santo está falando com você. Toda vez que nós nos expomos diante da Palavra de Deus, alguma coisa no nosso interior acontece, alguma transformação nas nossas emoções, no nosso pensamento, na nossa vida, eu diria até mesmo no nosso físico, porque a Palavra de Deus é tão poderosa que ela criou mundos, ela pode criar um físico novo para você, uma saúde em alguma área que você está passando por alguma intercorrência, alguma dor, algum sofrimento. O Senhor pode recriar, o Senhor pode trazer cura para seus órgãos internos, para a sua pele, para o seu cabelo, inclusive, né? Deus é muito bom e Ele quer curar você completamente. Eu sou a Ana Ribeiro, pastora, terapeuta familiar, conselheira cristã, especializada em cura interior, e justamente por ser especializada em cura interior, a minha visão de batalha espiritual não poderia deixar de fora a questão dos traumas emocionais, que realmente são portas de entrada para a opressão maligna. E nesse episódio nós vamos falar sobre isso. Vou falar, claro, de uma forma muito introdutória, muito básica, porque já tenho no meu canal outras coisas que falam de cura interior e tenho o meu livro Fontes para o Equilíbrio Emocional, que você pode ler e vai se aprofundar no tema. Mas hoje eu fiz um recorte para falar da atuação do inimigo nas feridas emocionais. Eu tenho certeza que vai ser de valor para você. Quanto mais você aprende sobre isso, mais você vai saber guerrear ou mesmo impedir, né? Prevenir contra ataques do inimigo. Mas antes disso, feche seus olhos, nós vamos orar e pedir que o Senhor fale no teu coração, o Espírito Santo de Deus fale no teu coração. Senhor, eu te agradeço por esse meu irmão, essa minha irmã. Eu te louvo, Pai, porque o Senhor é bom. O Senhor é tão bom que tem trazido as verdades espirituais para a edificação da vida dessa pessoa. E eu peço, Pai, que o teu Espírito Santo fale poderosamente com ele, que o Senhor ensine verdades espirituais profundas a ponto de fazer transformações na vida dele. Peço que hoje seja um dia dele abrir os olhos para desligar coisas do mundo espiritual, desligar coisas ruins e ligar-se com o Senhor. Em nome de Jesus, Pai, o Senhor abençoa essa gravação, essa transmissão. Abençoa, Senhor, para que haja unção na palavra, unção ao ouvir, e haja cura nas emoções, no espírito, na mente, no físico, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Então, estamos no episódio 22, Batalha Espiritual e os traumas emocionais, que a gente tem que também ter essa visão, né? Não é só o psique, mas existe também a guerra espiritual que se aproveita das feridas e dos traumas emocionais. A batalha espiritual, ela é potencializada quando dentro de nosso coração há feridas emocionais. Deus nos deixou uma muralha de proteção contra as investidas do inimigo. Temos a armadura de Deus e temos uma muralha chamada de justiça, né? Provérbios 13:6 diz assim: a justiça guarda ao que é reto no seu caminho, mas a perversidade transtorna o pecador. Em Provérbios 10:2, nós lemos: os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. Provérbios 11:6 diz assim: a justiça dos retos os livra. Livra do quê? Da opressão, livra do maligno. É a muralha da justificação. Quando nos entregamos a Jesus Cristo, Ele nos justifica e a justiça dele nos guarda na batalha espiritual. Se eu estou coberto com a justiça de Cristo,
o inimigo não encontra nenhuma brecha, nenhuma forma de derrubar essa muralha que está me protegendo. Essa muralha de proteção também é chamada de muro de fogo. Lá em Zacarias 2:5 diz assim: e eu mesmo serei para ela um muro de fogo ao seu redor, declara o Senhor, e dentro dela serei a sua glória. Então ele guarda para que o inimigo não entre e habita dentro de nós através do seu espírito. Lá em Romanos 13:12 diz assim: a noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e vistamo-nos da armadura da luz. Então, é uma armadura de luz, uma armadura de justiça. Quando estamos com essa armadura bem ajustada, com essa ou muralha, vamos chamar de muralha também, né? O inimigo não nos alcança. A questão é que nem sempre essa muralha ou essa armadura está totalmente ajustada. Antes que o diabo possa atacá-lo, estamos falando de batalha espiritual, ele precisa transpor essas muralhas de justiça. Ele precisa achar um jeito de invadir, porque assim ele invadindo a sua vida, ele consegue fazer as destruições que ele pretende. A principal forma de fazer isso é induzir a pessoa ao pecado. O pecado remove sua cobertura de proteção. Se Satanás consegue manter você em pecado, ele tem uma porta aberta para trazer opressão em sua vida. As feridas emocionais, inclusive, elas nos induzem a pecar. Eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso. E é importante eu me purificar, eu buscar cura. Quando eu falo de cura interior, a gente fala com uma visão terapêutica, a gente fala do histórico da pessoa que levou aos traumas. Eu não vou aprofundar nesse lado. Eu estou indo já direto o que acontece quando temos feridas emocionais. Elas servem de porta de entrada para opressão maligna. Por quê? Porque te deixa frágil, fragilizado nas suas vontades, nos seus pensamentos, nas suas emoções e induz você ao pecado. Pecado de quê? Mágoas, ressentimentos, ódios, desejo de vingança, inveja, ciúmes e tantos outros. Ele ataca a mente e as emoções para levar você a pecar e a se distanciar de Deus, porque distanciando de Deus ele fica com o caminho livre. Assim ele acaba dominando a sua vida. Por isso está escrito em 2 Coríntios 10:5 que devemos levar cativo ao Senhor todo o pensamento. Lá em 2 Coríntios 10:4 e 5 diz assim: as armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Deus. Satanás usa o mundo ao seu redor para adoecer seus pensamentos e sentimentos. Ele usa pessoas próximas, pessoas até que você ama, pessoas com quem você convive. Ele usa também valores culturais distorcidos para fazer você pecar. Ele usa também as inclinações carnais naturais que herdamos de Adão. Ele manipula situações e organiza circunstâncias para atingir suas áreas pessoais de fraqueza. O inimigo tenta atingir sua mente, sua vontade, suas emoções e até mesmo o seu corpo. Quando a muralha de proteção está rompida por causa de pecados, ele terá acesso à sua vida. Até mesmo no corpo, podemos sofrer opressões. Há casos na Bíblia que atribuem determinado quadro de enfermidade à atuação de demônios. Temos exemplos em Marcos 9, que parece ser um caso de epilepsia, mas atribuída à atuação de um demônio. Marcos 12, que trata de uma cegueira, que fala também que foi coisa de demônio. Mateus 9 fala de mudez, também fala que foi demônio, um espírito mudo. Lucas 13 fala de problemas nas costas, falando que foi um demônio que deixou aquela pessoa assim,
E uma observação aqui, não quer dizer que sempre que houver uma dessas doenças, tem a ver com opressão ou com obra demoníaca. O que essas passagens mostram é que o inimigo pode sim flagelar uma pessoa, não apenas na mente, nas emoções, mas também no corpo. Fisicamente pode haver opressão. Existem casos de doenças ou sintomas, né? Uma dor que vem, de repente vai no médico, não consegue encontrar o que aconteceu ali. Às vezes é uma questão espiritual, né? Não espiritualize tudo, ok? Não é porque uma pessoa tá com problema nas costas que ela tá que tem demônios ali, ou que tem um problema de epilepsia ou cegueira. Cuidado com as doenças mentais também, porque é muito fácil cair nesse erro. Um caso de bipolaridade, um caso de esquizofrenia, às vezes, quando a pessoa não entende que isso pode ser uma doença, ela atribui tudo à obra das trevas, né? A uma possessão demoníaca. Não, existem doenças com outras origens. Mas o que eu estou dizendo aqui é que também pode acontecer de opressão maligna no nosso físico com enfermidades. É mais fácil quando é assim. Se você ora, repreende, manda sair, a pessoa fica boa, né? Agora, quando está destruído o físico, quando instala-se a doença, aí você vai precisar tratamento, é uma coisa diferente. E quando é psicossomática, você vai precisar tratamento emocional também. Além de atingir diretamente a nós, o diabo pode atingir os nossos relacionamentos também. Às vezes você fala uma coisa para uma pessoa e depois se pergunta: por que eu falei tal coisa? Eu sabia que iria feri-la. Às vezes você faz uma coisa que dá uma confusão, ou você fala de um jeito, a pessoa entende de outro, leva pessoas a se irritarem umas com as outras, ou até mesmo destruir relacionamentos. Quantos casamentos, né, são destruídos, e muitos deles, na realidade, começou com opressão demoníaca por algum motivo e foi colocando um contra o outro. Precisamos estar alertas, né? E observar, e não sermos instrumentos na mão do inimigo para destruir algum relacionamento. Deus nos dá alerta sobre nossas muralhas quando começam a entrar em ruínas. Ele nos ensina o que fazer. Lá em Salmo 119, 9 diz assim: como pode o jovem manter pura a sua conduta? E a resposta vem: vivendo de acordo com a tua palavra. Né? Lá em João fala assim: quando ele, o Espírito Santo, vier, ele vai confrontar, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo vai falando conosco: tem alguma coisa errada aí no seu jeito de pensar, no seu jeito de sentir, na sua conduta. E quando eu me volto para a palavra de Deus e me submeto ao Espírito Santo, essa muralha fica perfeita e o inimigo não leva vantagem sobre você. Hoje vamos falar sobre os ataques do inimigo nas nossas emoções e sentimentos. Como falei agora, ele ataca de diversas formas, até no físico, nos relacionamentos, na mente, mas eu vou me especificar na questão de emoções e sentimentos. Feridas emocionais são portas de entrada para Satanás oprimir uma pessoa. Segundo Coríntios 10, 4 e 5, que já lemos, Paulo chama de fortalezas da mente, o que chamamos de complexos. Lemos em João 8, 44, que Satanás é o pai da mentira. Com suas mentiras, ele edifica em nossa mente fortalezas. Mentiras ditas durante anos em diferentes circunstâncias que passam a agir como mecanismos de defesa ou mesmo mecanismos conceituais. Exemplo, você passa a vida inteira ouvindo que você não serve para nada, que você é uma pessoa incapaz, que tudo que você faz não presta,
Você passa a sua infância e adolescência inteira ouvindo isso. Provavelmente você internaliza e se torna uma fortaleza nas suas emoções. Eu não sirvo para nada, eu não sou ninguém, eu sou inferior. E é isso que o inimigo quer, né? Ele precisa de ter um ponto assim para entrar na sua vida e te oprimir. É necessário buscar cura para as crenças doentias que entraram em nosso coração. Crenças de desamparo. Às vezes você passou por situações de estar sempre sozinho, você não sentiu acolhimento dentro da sua família. Talvez você teve pai e mãe ausentes, mesmo presentes, mas não conversavam com você, você não tem na memória um abraço de pai, um abraço de mãe, uma palavra de direção, de orientação, de conselho do seu pai. E isso dá uma sensação de desamparo, de estar só no mundo. Provoca carência afetiva, vulnerabilidades e com outras crenças que entram também, além da crença de desamparo, há crenças de desamor, rejeição. Então você cresce com aquela sensação de não ser amado. Às vezes você ouviu até isso quando você era pequeno, né? Você nasceu na hora errada, ou eu não queria que você fosse menina, ou ninguém quis você, você só atrapalhou minha vida. Quantos de nós vêm de um histórico assim? Gravidez indesejada, ou mesmo na infância, na primeira infância, do 0 aos 7 anos de idade, você ouviu histórias assim, mas você só atrapalhou minha vida, eu tinha planos, você veio. Ninguém queria, seu pai não queria você, ou o pai fala abertamente, ou a mãe fala, e aí a pessoa fica com aquela coisa de rejeição lá dentro dela. Às vezes vem desde a formação dela no útero, a criança já nasce, o bebê nasce, já com uma sensação de não sou bem-vindo aqui, né? E isso vai para o seu inconsciente e você fica com uma sensação de rejeição, sensação de inadequação, sensação de realmente ninguém gosta de mim, eu sou uma pessoa indesejada. E você leva isso para a vida, você leva um comportamento, inclusive, de rejeição. Às vezes, pessoas que se sentem muito rejeitadas ou que têm esse sentimento, elas rejeitam sistematicamente outras pessoas. E falam, ninguém gosta de mim, mas na verdade elas agem de uma maneira para ser rejeitada, às vezes elas rejeitam primeiro. Se você vive isso, está me ouvindo agora, há esperança, tá? Não fica achando que eu sou isto, eu sou assim mesmo, minha vida não tem jeito, é assim que eu sou, nem Deus me ama. Tudo isso é uma mentira, é um engano e há solução para a sua história ser completamente mudada. Uma outra crença que entra e que o inimigo usa terrivelmente são as crenças de desvalor, sentimentos de inferioridade. Essas crenças geralmente entram quando a pessoa, a criança, cresce ouvindo: você é um desastre, você não faz nada certo, você é burro, você não serve para nada, você não vai ser ninguém na vida. Quantos de nós cresceu ouvindo coisas desse tipo? E aí vai para o seu inconsciente, você acaba crendo nessas coisas e vai para a vida assim, com esse sentimento de não ser tão bom assim, de não ter o mesmo nível que as outras pessoas. Você se põe sempre abaixo, sempre inferior. E isso vai te adoecendo, te amargando, né? Você passa a se tornar uma pessoa amarga. Crenças ruins, elas se formam também por causa de exposições a situações de humilhações, maus tratos, desprezo. Talvez o desprezo seja das piores, né? A pessoa te desprezar, te tratar com indiferença ou tratar você como se você nem existisse. Traições, injustiças, incompreensões, abandono, palavras de maldição, lançar palavras, né? E próprio pecado.
E essas crenças todas produzem aprisionamento emocional. Você fica vulnerável e fica na mão do inimigo. Pensamentos vindos da mentira amarram e destroem, mas pensamentos vindos da verdade, eles libertam e edificam. E a palavra do Senhor é a verdade. Rejeição aprisiona em estruturas de solidão, desânimo, incredulidade. Leva a fracassos nos relacionamentos, nos projetos. O desânimo produz acomodação, morte nas ambições e nos desejos e nos planos e nos projetos. E acaba destruindo a personalidade. Traz uma incapacidade de amar, incapacidade de sentir-se amado. Você pode cair na dependência emocional, né? Que não é amor, parece amor, mas não é. Insegurança, ansiedade, raiva, medo, depressão, ódio, desejo de vingança ou então inveja e ciúmes. Tudo isso vem dessas feridas emocionais não tratadas. O complexo de inferioridade é terrível. Lá em Provérbios 23, 7 diz assim: como imagina em sua alma, assim ele é. Eu gostaria que você até parasse um pouquinho, pegasse um espelho e se olhasse. E eu perguntaria para você, se eu estivesse atendendo você individualmente, o que você vê nesse espelho? Quem é essa pessoa que está refletida nesse espelho? O complexo de inferioridade, ele traz muita insegurança, muita amargura, traz solidão, traz mágoa, traz incredulidade, agressividade, paralisa o potencial, traz dúvidas quanto ao valor próprio. Você sempre se autodespreza ou menospreza, destrói os sonhos, dificulta os relacionamentos. Você fica com uma sensação continuada de inadequação. Parece que você não existe um lugar que realmente você possa chamar de seu. Não existe um grupo, uma coisa que você participe que você sinta que é igual aos outros. Parece que você é inadequado. E te leva também a usar máscaras, né? Porque a gente precisa sobreviver, todo ser humano precisa de se relacionar, então eu preciso pôr máscaras para ninguém ver minhas fraquezas. Não estou chamando você de falso, são máscaras psicológicas, né? Máscaras que eu uso para conseguir viver no meio dos outros. Então eu escondo minha inferioridade, às vezes na ostentação, às vezes eu compro muito além daquilo que eu preciso. Eu ostento de outras formas, às vezes eu ostento no intelecto, vai fazendo um monte de curso, um monte de faculdade, parece que tem que mostrar, ostentar mesmo, que sabe muito, ou usa roupas caras, ou enfim, tem que ostentar no carro, ostentar na casa. Eu sou a favor de coisas bonitas. Quem não gosta de coisas bonitas, né? Se eu puder ter uma casa bonita, é claro que eu vou ter. Se eu puder ter um carrão, é claro que eu vou ter. Muito mais confortável, mais gostoso de dirigir, de andar e de estar nele. Mas tem casos que a pessoa vai além da conta. Não é só o desejo para si, o desejo porque eu gosto do que é belo, eu gosto do que é arrumado. Não, é mesmo porque precisa mostrar, tá sempre competindo com alguém da família ou com algum vizinho, competindo quem tem mais, o meu é melhor. Você precisa mostrar, o outro precisa saber que você é o tal, né? Já viu aquelas pessoas que às vezes entram num lugar e vai lá montar o barraco, né? E ela começa com a frase assim: você sabe com quem você está falando? Você já viu essa? Você sabe com quem você está falando? Então eu tenho que ostentar que eu sou muito importante, né? Tenho que ostentar que eu sou o máximo. Tenho que ostentar meus títulos. E eu não tenho nada contra títulos. Se você tiver a oportunidade de estudar, estude, faça mestrado, faça doutorado, pós-doutorado.
Faça tudo o que você puder fazer na vida, vai ser muito bom. A questão aqui são as motivações. Se você vive para o que os outros vão pensar de mim, e eu preciso provar para os outros que eu tenho, que eu sou, que eu faço, que eu aconteço, então eu recomendo que você faça um autoexame, que é possível sim, que você esteja com uma máscara para esconder uma dor de inferioridade que ainda existe aí dentro de você. E ela não vai fazer, não vai acontecer nada. Outras pessoas usam a máscara do coitadinho, né? Então, não, quem sou eu? Não posso. É aquela pessoa que sempre diz não para qualquer coisa que você pedir para ela. Olha, você podia dar uma palestra assim, a pessoa já estudou, sabe um monte de coisa, mas nunca está disponível. Fala que não posso, não estou preparada, não sou capaz, quem sou eu? Parece que é a pessoa mais humilde do mundo, mas é a máscara de humildade que está escondendo ali dentro também a sensação de inferioridade, né? Tanto uma quanto outra são nocivas e é bom você se livrar delas, é bom você se livrar dos complexos de rejeição e de inferioridade. Precisamos permitir ao Espírito Santo que sonde o nosso interior, permita, peça. Enche-me, Senhor, com teu Espírito Santo, dá-me a plenitude do teu Espírito Santo. Uma outra coisa que é bom você fazer para se livrar das feridas emocionais, para que Satanás não leve vantagem na sua vida, é reciclar tudo que machucou você. É recontar a sua história, mas hoje com uma visão adulta, olhando o que aconteceu, liberando o perdão, liberando as pessoas que feriram você, porque elas fizeram aquilo que elas sabiam fazer, aquilo que elas ofereceram, aquilo que elas tinham. Ninguém pode dar além daquilo que não tem, né? Então, talvez os seus pais foram ausentes porque foram criados assim também e eles não sabiam como ser diferentes. Às vezes as circunstâncias, as necessidades da vida obrigaram eles a serem assim. Mas hoje você é adulto, você pode ressignificar tudo aquilo e reter o que é bom, ressignificar as experiências de dor que você teve e tirar as lições boas dali. Olhar com outros olhos, não desprezar também a sua história, mas acolher porque é a sua história, não é de mais ninguém, né? Entregar para o Senhor e aceitar-se, aceitar a sua história, mudar tudo que você pode mudar, né? E aquela oração da serenidade que os AA fazem, né? O grupo AA costuma fazer, Senhor, me dá serenidade, coragem, Senhor, me dê coragem para mudar tudo que eu posso mudar. Me dê serenidade para aceitar o que eu não posso mudar. E me dê sabedoria para distinguir umas das outras. Tem coisa que você vai poder mudar. Então tenha coragem de mudar. A mudança requer coragem. Requer que você saia da sua zona de conforto. Só que você tem que ter uma serenidade para entender que há coisas que não vão mudar. O seu passado passou, você não pode mudar nenhuma vírgula dele. Aconteceu, ponto. Outra coisa, você pode mudar, mas você não pode mudar a outra pessoa. O que você pode fazer é aprender a lidar com aquela pessoa de forma que o seu coração seja guardado para não se machucar, não ser prejudicado com a conduta daquela outra pessoa. É saber colocar limites também. E é saber ter compaixão daquela pessoa e da fraqueza dela, mas não obrigue ninguém a mudar, porque ninguém vai mudar porque eu quero que mude, né? E sabedoria para distinguir o que eu posso mudar e o que eu preciso aceitar, Senhor. E me ajude a aceitar sem revolta, sem mágoa, sem nada. Eu libero, pai, mãe, vocês me machucaram, mas vocês deram aquilo que vocês sabiam, aquilo que vocês entendiam que deviam fazer. E tá tudo bem, eu sou grato e tá liberado, tá perdoado, me perdoem também. Vocês seguem o destino de vocês, eu sigo o meu e assim vamos andando em paz, né? Essa é uma palavra de cura para a sua vida. É uma palavra para você repensar sobre isso. É necessário você escolher perdoar.
Escolha, é uma escolha, não é um sentimento. Eu libero a dívida que você tem comigo, eu te perdoo, eu libero perdão para você. É uma decisão. Temos de reafirmar o nosso perdão quantas vezes forem necessárias, cada vez que vier aquela coisa, mas fulano fez tal coisa, está perdoado, está perdoado. Procure olhar a sua história e as pessoas com quem você se relaciona, as pessoas que não são exatamente do modo que você gostaria que elas fossem. Procure olhar sob o ponto de vista de Deus. Eu costumo fazer essa oração: Senhor, me dá graça para eu olhar para as pessoas do jeito que o Senhor olha para elas, que haja compaixão no meu coração e que eu consiga aceitá-las como elas são, né? Renunciar os sentimentos negativos. Pessoas com rejeição e inferioridade são muito negativas. Então, cada vez que você vier com uma coisa de pessimismo, ai, não vai dar certo, não vou conseguir, Deus não vai ouvir minha oração, renuncie esses sentimentos em nome de Jesus. E, principalmente, renuncie às mentiras de Satanás. Você ouviu que você não era capaz, que você não ia conseguir nada, que você ia ser um fracasso e tudo mais, renuncie, porque isso aí é mentira de Satanás. Jamais Deus diria para um filho dele: você é um incompetente, você é um incapaz. Não. Deus nunca desistiu e nunca vai desistir de você. Então isso é mentira do inimigo. Fala: Satanás, sai em nome de Jesus. Não vou ouvir tuas mentiras. Solta a minha vida em nome de Jesus. Eu sou capaz, porque eu sou a imagem e semelhança do Deus Altíssimo. Renuncie também às palavras negativas. Eu quebro em nome de Jesus toda palavra negativa que foi dita para mim a vida toda. Às vezes você teve um apelido, às vezes você teve um rótulo. Você é a ovelha negra da família. Você não presta, você não vai conseguir nada. Você é um fracassado. Esses rótulos você renuncie. Senhor, em nome de Jesus, eu quebro todo o efeito dessas palavras e eu creio naquilo que a tua palavra diz a meu respeito. A tua palavra diz que eu sou sacerdote real. A tua palavra diz que eu sou seu filho, né? E Deus não faz filho assim, fracassado. Somos príncipes e princesas do Senhor. Aproprie-se das verdades da palavra de Deus. Renove a sua mente com a palavra de Deus. Perdoe a si mesmo e aos outros. Provavelmente você cometeu muitos erros na sua história. Se você foi preso em sentimentos de rejeição e de inferioridade, ou sentimentos de culpa também, com certeza você cometeu muitos erros e você feriu pessoas também. Perdoe a si mesmo e aos outros e entregue todo o seu sentimento de rejeição, de inferioridade, sentimentos de culpa, entregue para o Senhor. Lá em 2 Timóteo 1,9 diz que antes de sermos concebidos, nós já fomos gerados no coração de Deus. Lá está escrito que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. A gente não consegue nem mensurar. Eu leio esse versículo, mas é difícil entender o que é tempo eterno. Se é eterno, tem tempo, não é uma coisa eterna. Antes dos tempos eternos, o Senhor já amava você e tinha planos de vitória. É essa realidade que você precisa se aliançar. E quebre toda a sua aliança que foi feita com espíritos de engano e de mentira, em nome de Jesus. Receba o amor do Pai. É um amor incondicional. Lá em João 15:13, Romanos 5:8 fala sobre isso. É um amor que fez de você ser filho de Deus. Sua identidade real é encontrada em Cristo. Você tem a identidade de filho. Você tem direito à comunhão, ao amor e à vida com o Pai. Aceite a si mesmo. Reavalie o seu potencial. Aceite sua identidade em Cristo. Ele sempre vai aperfeiçoar você. Romanos 8:37 fala sobre isso. Aceite também o perdão de Deus. Perdoe o seu passado e receba o amor do Pai. Essa é o caminho de cura e é o caminho para fechar as brechas das muralhas da justiça, e o inimigo não vai mais poder trazer opressão sobre a sua vida, sobre o seu coração, sua mente.
Isaías 61, de 1 a 4 diz assim: o Espírito de Deus está sobre mim, o Espírito soberano, Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados, você será chamado, carvalho de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Eles, você, reconstruirá as velhas ruínas do seu coração e restaurará os antigos escombros. Quais coisas foram quebradas no seu coração, na sua identidade? O Senhor te capacita para reconstruir a sua história, restaurar as áreas do seu coração que foram tão machucadas. Renovarão as cidades arruinadas, vai renovar a sua visão de mundo, o seu modo como lida com as coisas e com as pessoas e com o próprio Deus. Cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Sabe, muita coisa que você vive, sente e passa tem a ver com seus antepassados. Você herdou comportamentos e você herdou opressões, mas em nome de Jesus, hoje está declarado na sua vida o ano aceitável do Senhor, a liberdade em Cristo que você tem. E o inimigo não levará vantagem na sua vida, em nome de Jesus. Fez bem para você essa meditação de hoje, essa palavra? Então você dê o like, você passe para pessoas que você sente que vai fazer bem. Você compartilhe, dê o like, faça comentários, tá bom? Esse episódio específico eu recomendo que você leia o meu livro Fontes para o Equilíbrio Emocional. E o que mais que eu posso dizer? Esse é um assunto introdutório e é possível que você tenha grandes feridas emocionais, grandes traumas, né? Eu recomendo que você busque ajuda. Tá? Sozinho é mais difícil. Uma ajuda terapêutica ou mesmo um aconselhamento pastoral vai te ajudar a reescrever a sua história, num autoconhecimento, o seu autovalor a ser resgatado, né? Eu sou terapeuta também, então coloque em comentários qualquer coisa que a gente vai tirando dúvidas, ok? E eu fico por aqui hoje, né? Até a próxima semana, com Jesus, sempre. Beijo no seu coração e que o Senhor continue falando poderosamente com você. Até a próxima semana.